Esta é a oração poderosa de hoje, e se você está ouvindo agora, não é coincidência. Talvez sua vida esteja travada, dívidas que só aumentam, portas fechadas, problemas na família e um peso constante na alma. Você já se perguntou, será que vou conseguir vencer essa luta? Mas hoje algo sobrenatural vai acontecer. Nesta oração, São Miguel Arcanjo e mais 3 poderosos arcanjos vão ativar o Efatá, que significa abra-se. E quando o Efatá é liberado, correntes caem, caminhos se abrem e a prosperidade começa a fluir. São Miguel vai lutar por você, Rafael vai trazer cura, Gabriel vai anunciar boas notícias e Uriel vai iluminar os seus passos. Mas antes, faça um ato de fé. Pegue agora um copo com água e deixe ao seu lado até o fim desta oração. No final, você vai beber esta água consagrada como sinal de que a sua prece foi ouvida e de que o milagre já começou em sua vida. Também inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários. Eu ativo o Efatá com São Miguel e os 3 arcanjos. Hoje seus caminhos se abrem e a vitória chega até você. Pai Santo e Misericordioso, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda a prosperidade e abundância, nos prostramos diante de teu trono de graça neste momento sagrado para clamar pelo poderoso Efatá que transforma realidades e abre todos os caminhos bloqueados em nossa existência. Invocamos tua presença gloriosa e o poder intercessor de São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível que luta em nosso favor contra todas as forças que tentam impedir nosso progresso e prosperidade. Pedimos também a proteção e orientação do arcanjo Gabriel, teu mensageiro fiel, que anuncia as boas novas de vitória e restauração, e a cura poderosa do arcanjo Rafael, médico celestial que sara todas as feridas e restaura tudo aquilo que foi quebrado ou perdido ao longo da jornada. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como Jesus pronunciou Efatá, e imediatamente os ouvidos do surdo se abriram e sua língua se soltou, rogamos que pronuncies esta mesma palavra de poder sobre cada área de nossa vida que precisa de abertura, desbloqueio e ativação sobrenatural. Efatá sobre nossas finanças, para que os canais da prosperidade se abram e a abundância flua como rios de águas vivas em nossa direção. Efatá sobre nossas oportunidades profissionais, para que portas de emprego, negócios e realizações se abram diante de nossos passos. Efatá sobre nossa saúde física, emocional e espiritual, para que toda enfermidade seja expulsa e toda limitação seja quebrada pelo poder do teu amor restaurador. Arcanjo Miguel, guerreiro poderoso e defensor dos justos, empunha tua espada flamejante e combate contra toda força espiritual de maldade que tenta bloquear os caminhos da prosperidade em nossa vida. Corta com tua espada celestial toda a corrente invisível que nos mantém presos à mediocridade, à escassez e às limitações que não procedem de Deus. Desfaz toda obra de feitiçaria, inveja, olho grande e maldições que foram lançadas contra nós por pessoas que não suportam ver nosso progresso e sucesso. Quebra todo jugo espiritual que tenta nos manter em posições inferiores àquelas que o Altíssimo preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Gabriel, mensageiro do Altíssimo, anuncia sobre nossa casa, nossa família e nossa vida a palavra profética de vitória, prosperidade e abertura de caminhos. Traz-nos as boas novas do reino, revelando os projetos divinos que estão sendo preparados nos céus para se manifestarem em nossa realidade terrena. Anuncia sobre nossos sonhos e objetivos a palavra de confirmação celestial, para que saibamos que estamos alinhados com a vontade perfeita do Pai e que nossos esforços serão coroados de êxito sobrenatural. Proclama sobre nossa descendência uma palavra de bênção e prosperidade, para que nossos filhos e netos sejam prósperos em tudo aquilo que colocarem as mãos. Rafael, anjo da cura e da restauração, toca com tuas mãos celestiais tudo aquilo que foi ferido, quebrado ou perdido em nossa jornada de vida. Cura nossa autoestima ferida pelos fracassos do passado e restaura nossa confiança na capacidade que Deus nos deu para prosperar e vencer. Sara as feridas emocionais que nos fazem duvidar do amor divino e da sua vontade de nos abençoar abundantemente.
Restaura nossa fé na prosperidade como projeto original de Deus para seus filhos, removendo de nosso coração toda mentalidade de pobreza, escassez e limitação que foi plantada por experiências dolorosas ou ensinamentos equivocados. Senhor Jesus, Tu que pronunciaste o Efatá e transformaste a vida daquele homem surdo-mudo, pronuncia esta mesma palavra poderosa sobre nossa situação atual. Abre nossos ouvidos espirituais para discernirmos claramente Tua voz, nos orientando sobre os caminhos da prosperidade que preparaste para nós. Solta nossa língua para proclamarmos com fé e autoridade as promessas de abundância que estão registradas em Tua palavra. Remove de nossa mente toda limitação mental que nos impede de sonhar grande e de acreditar que merecemos o melhor que o céu tem para oferecer. Efatá sobre nossa visão espiritual, para que enxerguemos as oportunidades que estão ao nosso redor, esperando para serem aproveitadas. Efatá sobre nossa criatividade e talentos, para que se manifestem de forma poderosa e gerem frutos abundantes de prosperidade material e espiritual. Efatá sobre nossos relacionamentos, para que se abram conexões divinas com pessoas que serão instrumentos de bênção, parceria e crescimento mútuo. Efatá sobre nossa herança espiritual, para que recebamos em dobro tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de nós ao longo dos anos. Pai Celestial, não permitimos que o medo, a dúvida ou a incredulidade fechem os canais que Tu desejas abrir em nossa vida. Renunciamos a toda palavra negativa que foi pronunciada sobre nós e declaramos que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quebrantamos nossa vontade diante da Tua vontade perfeita, entregando em Tuas mãos todos os nossos projetos, sonhos e objetivos, para que sejas Tu mesmo quem os dirige e os prospera segundo o Teu plano soberano. Confiamos que os anjos estão trabalhando neste exato momento para abrir todas as portas que precisam ser abertas e fechar todas as portas que precisam ser fechadas para nosso bem maior. Misericordioso Deus, reconhecemos diante de Tua presença santa que muitas vezes carregamos em nosso coração a dor da frustração por caminhos que se fecharam, oportunidades que se perderam e sonhos que pareciam ter morrido no deserto da espera e da adversidade. Trazemos a Ti, ó Senhor, toda a angústia dos momentos em que batemos em portas que permaneceram fechadas, a tristeza dos projetos que não prosperaram apesar de nossos esforços sinceros e a amargura das vezes em que vimos outros prosperarem enquanto nós permanecíamos estagnados em situações que nos causavam dor e desânimo profundo. São Miguel Arcanjo, Tu que conheces nossa luta diária contra as forças espirituais que tentam nos manter presos em ciclos de fracasso e limitação, intercede por nós diante do trono do Altíssimo, para que Ele transforme toda nossa dor em força, toda nossa frustração em determinação renovada e todo o nosso sofrimento em sabedoria, que nos prepare para receber e administrar as bênçãos que estão por vir. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que se opõem ao plano de prosperidade que Deus tem para a nossa vida. Por isso clamamos por Tua intervenção poderosa para quebrar toda resistência espiritual que impede nosso avanço. A dor do desemprego prolongado, ó Senhor, tem corroído nossa esperança e abalado nossa confiança na providência divina. Quantas vezes nos sentimos humilhados em processos seletivos, rejeitados por não atendermos critérios que pareciam impossíveis de alcançar, ou desvalorizados por não possuirmos contatos ou influências que facilitassem nosso caminho profissional. Esta dor, Senhor, tem criado feridas profundas em nossa autoestima e gerado pensamentos negativos sobre nosso valor e capacidade de contribuir positivamente para a sociedade através de nossos talentos e habilidades. Gabriel, mensageiro das boas novas, anuncia sobre esta situação de dor a palavra profética de mudança e restauração. Declara que o tempo de humilhação chegou ao fim e que se inicia uma nova estação em nossa vida profissional, onde seremos reconhecidos, valorizados e recompensados, de acordo com nossa dedicação e competência. Proclama que as portas do emprego dos sonhos estão se abrindo e que encontraremos favor diante daqueles que têm o poder de decisão sobre nossa contratação.
Anuncia que nossa experiência de dor será transformada em testemunho de vitória que inspirará outras pessoas que passam pela mesma situação. A angústia financeira, ó Pai misericordioso, tem sido uma fonte constante de preocupação e ansiedade em nosso coração. A dor de não conseguir honrar nossos compromissos, de precisar pedir emprestado constantemente, de ver nossos filhos privados de coisas básicas que gostaríamos de proporcionar, tem gerado uma sensação de fracasso e inadequação que afeta todas as áreas de nossa vida. Quantas noites perdemos o sono, calculando contas, procurando alternativas, orando por milagres financeiros que pareciam nunca chegar no tempo que precisávamos. Rafael, anjo da cura e da restauração, sara as feridas emocionais causadas pela pressão financeira constante. Cura nossa mente das preocupações obsessivas, com dinheiro que roubam nossa paz e alegria de viver. Restaura nossa confiança na capacidade de gerar renda e prosperar financeiramente através de nossos talentos, esforços e da bênção divina que repousa sobre nossa vida. Remove de nosso coração toda vergonha e sentimento de inferioridade causados pelas dificuldades materiais que enfrentamos. A dor dos relacionamentos, quebrados, Senhor, tem deixado cicatrizes profundas em nossa capacidade de confiar e de amar novamente. Pessoas em quem depositamos nossa confiança nos traíram, sócios nos enganaram, amigos se afastaram nos momentos de dificuldade e até mesmo familiares nos deram as costas quando mais precisávamos de apoio e compreensão. Esta dor relacional tem criado muros de proteção em nosso coração que, paradoxalmente, também impedem que novas bênçãos relacionais entrem em nossa vida. Efatá sobre nosso coração ferido pelos relacionamentos tóxicos e destrutivos do passado. Abre nossa capacidade de perdoar aqueles que nos machucaram, não porque merecem, mas porque nossa libertação emocional e espiritual depende de soltarmos o peso da mágoa e do ressentimento. Abre também nossa capacidade de discernir pessoas que verdadeiramente desejam nosso bem e que podem ser parceiras confiáveis em nossa jornada de crescimento e prosperidade. A frustração dos negócios que não prosperaram, ó Deus provedor, tem gerado uma dor específica, relacionada à nossa capacidade empreendedora e à nossa visão de futuro. Investimos recursos, tempo, energia emocional e sonhos em projetos que não geraram os resultados esperados, deixando-nos com dívidas, prejuízos e uma sensação de que talvez não tenhamos o perfil adequado para empreender e prosperar no mundo dos negócios. Esta dor tem limitado nossa coragem de arriscar novamente e de acreditar em nossa capacidade de liderança e gestão. São Miguel, quebra toda maldição hereditária de fracasso nos negócios que pode estar operando em nossa linhagem familiar. Corta toda conexão espiritual negativa com fracassos passados e declara que iniciamos uma nova história de sucesso empresarial e prosperidade material. Combate contra todo espírito de medo que tenta nos impedir de empreender novamente com fé e determinação renovadas. A dor da comparação com outros que parecem prosperar sem esforço, enquanto nós lutamos duramente por pequenas conquistas, tem gerado sentimentos de injustiça e questionamentos sobre o amor de Deus por nossa vida. Vemos pessoas menos qualificadas ocupando posições que desejamos, indivíduos menos dedicados alcançando sucessos que almejamos, e isso tem alimentado pensamentos de revolta e desânimo que corroem nossa fé na justiça divina e no tempo perfeito de Deus para nossas vitórias. Gabriel, anuncia sobre nossa vida que Deus não faz acepção de pessoas e que Ele tem um plano específico de prosperidade para cada um de seus filhos. Declara que nossa hora de vitória chegou e que não precisamos mais olhar para os lados para medir nosso progresso, pois Deus nos levará muito além daquilo que imaginamos ser possível. Proclama que nossa fidelidade nas pequenas coisas nos qualificou para receber responsabilidades maiores e bênçãos mais abundantes. Pai Santo, transforma toda esta dor acumulada em combustível para uma fé renovada e uma determinação inabalável. Que cada lágrima derramada seja semente de alegria futura, cada decepção seja preparo para uma surpresa maravilhosa,
e cada fechamento de porta seja antecipação de aberturas ainda maiores. Usa nossa experiência de dor para nos tornar mais compassivos com outros que sofrem, mais gratos pelas bênçãos que recebermos e mais dependentes de Tua graça em todas as conquistas que alcançarmos. Deus Todo-Poderoso, chegamos ao momento mais sagrado desta oração, onde clamamos pela manifestação visível e tangível de Tua presença transformadora em nossa vida. Invocamos agora com fé inabalável e autoridade espiritual a ativação completa do Efatá celestial, através da intercessão poderosa dos 3 arcanjos que se posicionam como guerreiros invencíveis ao nosso favor. São Miguel, Gabriel e Rafael, príncipes das hostes angélicas, apresentem nossa petição diante do trono da graça e tragam de volta a resposta de abertura total de caminhos que nosso coração clama com urgência e esperança renovada. Efatá, seja pronunciado agora mesmo sobre toda a situação financeira bloqueada em nossa vida. Que se abram imediatamente os canais celestiais da provisão abundante e que desçam sobre nós as bênçãos materiais que estavam represadas por forças espirituais de oposição. Declaramos que somos filhos do Rei dos Reis e que nossa herança inclui prosperidade material, estabilidade financeira e abundância em todos os recursos necessários para vivermos com dignidade e para sermos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Que se manifestem agora oportunidades de renda, negócios prósperos, investimentos rentáveis e toda forma lícita de multiplicação dos recursos que o Senhor colocar em nossas mãos. São Miguel Arcanjo, empunha tua espada flamejante e corta agora mesmo toda a cadeia espiritual de pobreza, escassez e limitação financeira que foi forjada contra nossa família pelas forças das trevas. Desfaz toda a obra de macumba, feitiçaria, inveja e olho grande que foi direcionada contra nossa prosperidade material. Quebra todo jugo hereditário de miséria e dificuldades econômicas que possa estar operando em nossa linhagem familiar há gerações. Amarra todo o espírito de gastança, desperdício e má administração que tenta sabotar nossa estabilidade financeira e libera sobre nós o espírito de sabedoria econômica, organização e multiplicação sobrenatural. Efatá sobre nossa vida profissional e empresarial. Que se abram imediatamente as portas do emprego ideal, onde seremos reconhecidos, valorizados e remunerados de acordo com nossa capacidade e dedicação. Que surjam oportunidades de carreira que nos permitam usar nossos talentos de forma plena e nos proporcionem crescimento constante, tanto em competência quanto em recompensa financeira. Para aqueles que desejam empreender, que se abram as portas de negócios prósperos, parcerias confiáveis e clientes fiéis que garantam o sucesso duradouro de nossos empreendimentos. Gabriel, mensageiro do Altíssimo, anuncia sobre nossa vida profissional que chegou o tempo da promoção, do reconhecimento e da valorização justa por nossos esforços. Declara que encontraremos favor diante de chefes, supervisores, clientes e parceiros comerciais. Proclama que nossa reputação profissional será restaurada e estabelecida sobre fundamentos sólidos de competência, integridade e excelência. Anuncia que receberemos propostas irrecusáveis de trabalho ou negócios que superarão nossas expectativas e nos colocarão em uma posição financeira muito superior à atual. Efatá sobre nossa saúde física, emocional e espiritual. Que seja, expulsa agora mesmo toda enfermidade, doença crônica, limitação física ou condição de saúde que reduz nossa qualidade de vida ou nossa capacidade de trabalhar e prosperar. Declaramos cura completa para nosso corpo, restauração total de nossa energia vital e renovação de nossa força para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que estão por vir. Que nossa mente seja liberta de toda depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer condição emocional que limita nossa performance e nossa alegria de viver. Rafael, anjo da cura divina, estende tuas mãos celestiais sobre nosso ser integral e promove uma restauração completa de tudo aquilo que foi afetado pelas batalhas da vida. Cura nosso corpo de toda dor, desconforto ou limitação física. Sara nossa alma de toda ferida emocional,
trauma psicológico ou cicatriz afetiva que interfere em nosso bem-estar e em nossa capacidade de relacionamento. Restaura nosso espírito para uma comunhão mais profunda com Deus e para uma fé mais robusta na sua capacidade de realizar milagres em nossa vida. Efatá sobre nossos relacionamentos pessoais, familiares e profissionais. Que se abram conexões divinas com pessoas que serão instrumentos de bênção, crescimento e prosperidade em nossa jornada. Que sejam restaurados relacionamentos importantes que foram danificados por mal-entendidos, orgulho ou feridas do passado. Que surjam em nosso caminho mentores, conselheiros, parceiros e amigos verdadeiros que nos ajudarão a alcançar níveis mais elevados de realização pessoal e sucesso material. Declaramos pela fé que os céus se abrem sobre nossa vida neste exato momento e que desce sobre nós uma chuva torrencial de bênçãos que havia sido retida por muito tempo. Assim como Elias orou e a chuva desceu após 3 anos e meio de seca, nós oramos e declaramos que nossa estação de seca chegou ao fim e que se inicia um período de abundância, fertilidade e multiplicação sobrenatural em todas as áreas de nossa existência. Efatá sobre nossa descendência e herança familiar. Que nossos filhos sejam prósperos, bem-sucedidos e abençoados em tudo aquilo que colocarem as mãos. Que nossa casa se torne um centro de bênçãos, de onde flui prosperidade, paz, alegria e testemunho do poder de Deus para transformar situações impossíveis. Que nossa família seja conhecida como uma família abençoada pelo Senhor e que nossa história de vitória inspire outras famílias que passam por dificuldades similares às que enfrentamos. São Miguel, Gabriel e Rafael estabeleçam um cerco de proteção angélica ao redor de todas as bênçãos que estão sendo liberadas sobre nossa vida neste momento. Não permitam que o inimigo roube, mate ou destrua aquilo que o Pai Celestial está concedendo como resposta às nossas orações. Guardem nossos bens, protejam nossa família, defendam nossa reputação e mantenham abertas todas as portas que Deus está abrindo para nossa prosperidade e realização. Pai eterno, selamos esta oração com a autoridade do nome de Jesus. Cristo, nosso Senhor e Salvador, sabendo que Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeste em Tua palavra, cremos que o Efatá já foi pronunciado sobre nossa situação e que a transformação já começou, mesmo que ainda não possamos ver com os olhos físicos. Agimos pela fé, marchamos com esperança e aguardamos com paciência ativa a manifestação completa de todas as bênçãos que estão sendo preparadas nos céus para se materializarem em nossa realidade terrena. Senhor Deus, de toda consolação e esperança, chegamos ao momento culminante desta oração com o coração transbordando de gratidão, antecipada pelas maravilhas que Tu realizarás em nossa vida, como resposta às súplicas que apresentamos diante de Teu trono de misericórdia. Sabemos pela fé inabalável que reside em nosso espírito que o Efatá divino já foi pronunciado sobre cada situação que apresentamos a Ti e que os anjos já estão trabalhando incansavelmente para materializar em nossa realidade física tudo aquilo que foi decretado nas regiões celestiais pela Tua vontade soberana e perfeita. Declaramos com convicção profunda que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Afirmamos pela autoridade da palavra de Deus que somos cabeça e não cauda, que estaremos por cima e não por baixo, que seremos emprestadores e não tomadores emprestado. Confessamos que o Senhor nosso Deus nos estabelecerá como povo santo para si, como jurou aos nossos pais, e que todas as nações da terra verão que somos chamados pelo nome do Senhor e nos respeitarão. Cremos que o Senhor nos dará abundância de bens, no fruto do nosso ventre, no fruto dos nossos animais e no fruto da nossa terra, e que abrirá para nós o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à nossa terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das nossas mãos. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, estabelece uma guarda permanente sobre todas as bênçãos que foram liberadas sobre nossa vida através desta oração. Mantém tua espada desembainhada contra toda força espiritual que tentar reverter ou roubar as conquistas
que alcançaremos pela graça divina. Continua combatendo em nosso favor até que vejamos a manifestação completa de toda a prosperidade, saúde, paz e realização que o Pai Celestial destinou para nossa existência terrena. Que tua proteção nos acompanhe todos os dias de nossa vida, guardando nosso ir e vir, nossos projetos e empreendimentos, nossa família e nossos bens. Gabriel, mensageiro das boas novas do reino, continua anunciando sobre nossa casa e nossa descendência as palavras proféticas de vitória, crescimento e multiplicação. Que tuas proclamações celestiais se cumpram na terra como são estabelecidas no céu. Traz-nos constantemente revelações divinas sobre os caminhos que devemos seguir para maximizar as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Anuncia sobre nossos filhos e netos uma palavra de prosperidade e sabedoria para que eles sejam ainda mais abençoados que nós e levem adiante o legado de fé e sucesso que estamos construindo com a ajuda do Altíssimo. Rafael, anjo da cura e da restauração completa, mantém tuas mãos celestiais sobre nossa saúde física, mental e espiritual, para que tenhamos sempre a vitalidade e a energia necessárias para aproveitar plenamente todas as bênçãos que receberemos. Que nossa saúde seja restaurada e preservada como um tesouro precioso que nos permite trabalhar, servir, amar e desfrutar da vida abundante que Jesus veio nos dar. Continua curando em nosso coração toda ferida do passado que poderia limitar nossa capacidade de receber e desfrutar das bênçãos divinas que estão por vir. Pai misericordioso, selamos nossa fé no poder do Efatá que tu pronunciaste sobre nossa vida através desta oração. Assim como o homem surdo-mudo foi instantaneamente curado quando Jesus disse, abre-te, nós cremos que nossa situação já foi transformada no mundo espiritual e que logo veremos a manifestação física de tudo aquilo que foi estabelecido pela tua palavra de poder. Não permitiremos que a dúvida, o medo ou a impaciência roubem nossa confiança na fidelidade das tuas promessas. Comprometemo-nos solenemente diante de ti, ó Senhor, a usar toda a prosperidade material que recebermos como instrumento de tua glória e bênção para outras pessoas. Prometemos ser fiéis dizimistas e ofertantes generosos, reconhecendo que tu és a fonte de toda a riqueza que possuirmos e que nossa responsabilidade é administrar com sabedoria e generosidade tudo aquilo que colocares em nossas mãos. Prometemos também ser testemunhas vivas do teu poder transformador, compartilhando com outros a esperança que há em nós e encorajando aqueles que passam por dificuldades similares às que enfrentamos. Declaramos que nossa boca estará sempre cheia de louvores ao teu santo nome, proclamando as maravilhas que realizaste em nossa vida e dando todo o crédito e toda a glória a ti, único Deus verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas. Que nossa história de transformação seja um evangelho vivo que aponte outras pessoas para ti e para o poder salvador e restaurador de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Cremos firmemente que as portas que se abrirão em nossa vida jamais serão fechadas pelo homem, pois tu mesmo és quem as abres com a chave de Davi. Confiamos que os caminhos que se desobstruirão permanecerão livres para nosso trânsito rumo ao destino de glória que preparaste para nós. Temos certeza de que a prosperidade que fluirá em nossa direção será duradoura e crescente, estabelecida sobre fundamentos sólidos de justiça, integridade e dependência da tua graça. Agradecemos antecipadamente por todas as surpresas maravilhosas que tens preparado para nós nos próximos dias, meses e anos. Bendizemos teu nome pela fidelidade que sempre demonstraste para com teus filhos ao longo de toda a história. Exaltamos tua bondade que nos sustentou durante os períodos de dificuldade e que agora nos conduzirá para uma estação de abundância e realização plena. São Miguel, Gabriel e Rafael, recebam nossa gratidão eterna pela intercessão poderosa que fazem em nosso favor diante do trono do Altíssimo. Que vossas orações celestiais continuem subindo como incenso suave diante de Deus, lembrando-o constantemente de suas promessas para conosco. Que vossa proteção e orientação nos acompanhem em cada passo da jornada que está por vir,
guardando-nos de todo mal e guiando-nos por caminhos de justiça e prosperidade. Pai eterno, concluímos esta oração com a certeza absoluta de que fomos ouvidos e atendidos, pois oramos de acordo com Tua vontade, revelada em Tua palavra. Sabemos que Tu desejas que Teus filhos prosperem e tenham saúde, assim como prosperam suas almas. Cremos que Tu tens pensamentos de paz, e não de mal para conosco, para nos dar o fim que esperamos. Confiamos que Tu podes fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra, selamos esta oração e declaramos: está consumado. O Efatá foi pronunciado, os caminhos estão abertos, a prosperidade está liberada, a cura está manifestada, os relacionamentos estão restaurados e a vitória está garantida. Que assim seja conforme a Tua vontade perfeita, ó Deus bendito, a quem seja toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Que o nome do Senhor seja bendito desde agora e para sempre. Que Sua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes, em Cristo Jesus nosso Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, continuamos nossa súplica fervorosa diante de Teu trono de graça, clamando pela manifestação ainda mais profunda e abrangente do Efatá celestial em cada aspecto de nossa existência. Reconhecemos que Tu és o Deus das segundas oportunidades, das novas estações e dos recomeços sobrenaturais, e por isso vimos a Ti com confiança renovada, sabendo que ainda há muito mais que desejas realizar em nossa vida para a Tua glória e nosso bem-estar eterno. Efatá sobre nossa vida intelectual e acadêmica, que se abram os canais da sabedoria divina, do conhecimento superior e da compreensão sobrenatural que nos capacitarão a tomar decisões acertadas em todos os momentos de nossa jornada. Clamamos por abertura mental, para absorvermos rapidamente novos conhecimentos que nos qualificarão para oportunidades mais elevadas de crescimento profissional e realização pessoal. Que nossa capacidade de aprendizagem seja multiplicada milagrosamente e que nossa inteligência seja aguçada pelo espírito de sabedoria que procede do alto. São Miguel Arcanjo, combate contra todo espírito de confusão mental, preguiça intelectual e limitação cognitiva que tenta nos manter em posições inferiores por falta de conhecimento e preparo adequado. Quebra toda a barreira mental que foi construída por traumas educacionais do passado, professores desencorajadores ou experiências frustrantes de aprendizagem. Corta com Tua espada flamejante toda a maldição de ignorância, analfabetismo funcional ou dificuldades de concentração que impedem nosso desenvolvimento intelectual pleno. Gabriel, mensageiro da revelação divina, anuncia sobre nossa mente a palavra profética de expansão, clareza e genialidade. Declara que receberemos ideias inovadoras, insights revolucionários e estratégias criativas que nos colocarão à frente de nosso tempo e nos tornarão referência em nossa área de atuação. Proclama que nossa capacidade de comunicação será aperfeiçoada e que nos tornaremos eloquentes para expressar nossas ideias e convincentes para apresentar nossos projetos. Rafael, anjo da cura integral, toca nossa mente com Tuas mãos celestiais e remove toda forma de bloqueio neurológico, ansiedade de performance ou síndrome do impostor que limita nossa capacidade de brilhar intelectualmente. Cura nossa memória de toda a informação negativa que foi plantada sobre nossa capacidade mental e restaura nossa confiança em nossa inteligência e potencial cognitivo. Sara toda ferida emocional relacionada ao desempenho acadêmico ou profissional que gera insegurança e autossabotagem. Efatá sobre nossa vida ministerial e espiritual. Que se abram níveis mais profundos de intimidade com o Espírito Santo, revelação das Escrituras Sagradas e poder sobrenatural para impactar positivamente a vida de outras pessoas.
Clamamos por uma unção renovada que nos capacite a ser instrumentos de bênção, cura e transformação onde quer que o Senhor nos colocar. Que nossa vida seja um testemunho vivo do poder de Deus e que nossa presença traga esperança, fé e encorajamento para corações feridos e desencorajados. Pai Celestial, concede-nos uma visão mais clara de nosso propósito eternal nesta terra e da missão específica que tens para a nossa vida, que possamos compreender como nossas habilidades naturais, experiências de vida e paixões pessoais se conectam com teu plano divino para abençoar nossa geração. Abre nossos olhos espirituais para enxergarmos as oportunidades de serviço e ministério que estão ao nosso redor esperando para serem aproveitadas. Efatá sobre nossa criatividade artística e talentos especiais. Que se manifestem de forma poderosa todos os dons criativos que estão adormecidos em nosso interior, esperando pela estação certa para florescerem e gerarem frutos abundantes. Declaramos que somos co-criadores com Deus e que Ele colocou em nós a capacidade de produzir beleza, arte, música, literatura ou qualquer forma de expressão criativa que toque corações e transforme vidas. São Miguel, desfaz toda obra de inveja e competição desleal que foi direcionada contra nossos talentos por pessoas que se sentem ameaçadas por nossa capacidade criativa. Quebra toda maldição lançada contra nossa originalidade e inovação por aqueles que preferem a mediocridade à excelência. Protege nossa inspiração divina de toda forma de roubo intelectual ou sabotagem criativa que tenta nos desanimar ou nos impedir de expressar plenamente nossos dons. Gabriel, anuncia sobre nossos projetos criativos que eles alcançarão multidões e gerarão impacto positivo na sociedade. Declara que nossa arte, nossa música, nossa escrita ou qualquer forma de expressão criativa será reconhecida, valorizada e recompensada adequadamente. Proclama que encontraremos os canais certos de divulgação e as parcerias ideais para levar nosso trabalho criativo ao conhecimento do público que está esperando para ser tocado por nossa mensagem. Rafael, cura toda ferida da alma relacionada à rejeição artística, críticas destrutivas ou fracassos criativos do passado que inibiram nossa expressão autêntica. Restaura nossa coragem de criar sem medo do julgamento alheio e nossa confiança na qualidade e valor de nossa produção artística. Sara toda insegurança relacionada à nossa originalidade e remove toda tendência ao perfeccionismo paralisante que impede a conclusão de nossos projetos. Efatá sobre nossa liderança e influência positiva na sociedade. Que se abram oportunidades para exercermos liderança em nossa comunidade, em nosso trabalho, em nossa família e em todos os ambientes onde o Senhor nos colocar. Clamamos por sabedoria para liderar com justiça, compaixão e eficiência, sempre buscando o bem comum e o crescimento de todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade ou influência. Senhor Jesus, Tu que és o líder dos líderes e o Rei dos reis, ensina-nos a liderar como Tu lideraste, servindo, amando, orientando e capacitando outros para alcançarem seu potencial máximo. Que nossa liderança seja caracterizada pela humildade, pela integridade e pela busca constante da excelência em tudo aquilo que empreendermos. Concede-nos a capacidade de inspirar, motivar e direcionar pessoas para objetivos nobres e resultados extraordinários. Efatá, sobre nossa influência digital e presença nas redes sociais. Que nosso conteúdo online seja uma fonte de edificação, encorajamento e informação útil para todos aqueles que nos seguem. Declaramos que nossa presença digital atrairá seguidores genuínos que se identificam com nossa mensagem e que se tornarão uma comunidade engajada e interativa. Que nossas publicações alcancem o algoritmo favorável e cheguem exatamente às pessoas que precisam ouvir nossa mensagem de esperança e transformação. São Miguel, protege nossa reputação online de toda forma de ataque virtual, fake news, difamação digital ou tentativa de destruição de nossa imagem através das redes sociais. Combate contra todo hacker, troll
ou pessoa mal intencionada que tenta prejudicar nosso trabalho digital ou roubar nossa identidade virtual. Mantém nossa presença online segura e próspera, gerando conexões positivas e oportunidades reais de crescimento. Gabriel, anuncia sobre nosso conteúdo digital que ele se tornará viral de forma positiva e orgânica. Declara que nossas mensagens chegarão aos influenciadores certos, aos parceiros ideais e aos colaboradores que multiplicarão nosso alcance e impacto. Proclama que receberemos convites para participar de projetos digitais importantes e que nossa expertise será reconhecida no ambiente virtual. Pai eterno e amoroso, mergulhamos ainda mais profundamente na intimidade de Tua presença para clamar por uma transformação radical em nossa vida emocional e psicológica. Reconhecemos que muitas das limitações que enfrentamos têm raízes em feridas emocionais não curadas, traumas não processados e padrões mentais destrutivos que foram estabelecidos ao longo de nossa jornada de vida. Por isso clamamos, Efatá, sobre nossa estabilidade emocional, nossa saúde mental e nossa capacidade de desfrutar plenamente da vida abundante que Tu preparaste para nós. Efatá, sobre toda ansiedade, depressão, síndrome do pânico ou qualquer forma de transtorno emocional que rouba nossa paz, nossa alegria e nossa capacidade de tomar decisões claras e acertadas. Que se quebrem agora mesmo todas as cadeias mentais que nos mantêm presos em ciclos de pensamentos negativos, preocupações obsessivas e medos irracionais que paralisam nossa ação e limitam nosso potencial de crescimento e realização. Declaramos libertação total de toda forma de opressão psicológica que não procede de Ti. Rafael, anjo da cura integral, estende Tuas mãos poderosas sobre nossa mente e promove uma restauração completa de nossa saúde mental. Cura toda ferida emocional causada por abandono, rejeição, traição, abuso ou qualquer forma de violência psicológica que sofremos ao longo da vida. Restaura nossa autoestima, nossa confiança em nós mesmos e nossa capacidade de confiar novamente em outras pessoas, sem medo de sermos magoados. São Miguel Arcanjo, combate contra todo espírito de tormento mental, vozes acusadoras e pensamentos autodestrutivos que tentam nos convencer de que não merecemos prosperidade, amor ou felicidade. Quebra toda a maldição psicológica que foi lançada sobre nossa mente através de palavras negativas, pronunciadas por pessoas que tinham autoridade sobre nós na infância, adolescência ou juventude. Corta toda a conexão espiritual com traumas familiares que se repetem de geração em geração. Gabriel, anuncia sobre nossa vida emocional uma palavra profética de cura, restauração e renovação completa. Declara que nossa mente será transformada pela renovação do entendimento e que desenvolveremos uma mentalidade próspera, positiva e cheia de fé no futuro maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Proclama que nos tornaremos emocionalmente inteligentes, capazes de gerenciar nossos sentimentos de forma madura e de usar nossas emoções como combustível para conquistas extraordinárias. Efatá sobre nossa capacidade de relacionamento íntimo e duradouro, que se abram as portas do coração para amarmos e sermos amados de forma saudável, equilibrada e construtiva. Clamamos por libertação de todo padrão tóxico de relacionamento que aprendemos através de experiências dolorosas ou modelos familiares disfuncionais. Que possamos atrair e construir relacionamentos baseados no respeito mútuo, na cumplicidade, na fidelidade e no crescimento conjunto. Senhor do amor perfeito, cura nossa capacidade de amar sem medo, de nos entregarmos sem reservas e de confiarmos sem paranoia. Remove de nosso coração toda a amargura, ressentimento, mágoa ou espírito de vingança que contamina nossa capacidade de perdoar e de recomeçar. Ensina-nos a amar como Tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente e com propósito de edificação e crescimento mútuo. Para aqueles que estão solteiros, clamamos pela preparação do coração para receber o parceiro ideal que Tu tens preparado para complementar nossa vida e caminhar conosco rumo aos sonhos e objetivos que compartilhamos.
Que este tempo de solteirice seja usado para nosso crescimento pessoal, desenvolvimento emocional e preparação espiritual para um relacionamento abençoado e próspero. Para aqueles que estão em relacionamento ou casados, clamamos por renovação do amor, restauração da paixão, fortalecimento da cumplicidade e aprofundamento da intimidade emocional e espiritual. Que os conflitos sejam resolvidos através do diálogo maduro, que as diferenças sejam transformadas em complementaridade e que o relacionamento se torne uma fonte de força, encorajamento e crescimento mútuo. Efatá sobre nossa relação com filhos, pais, irmãos e familiares. Que se quebrem todas as barreiras de comunicação, incompreensão, mágoa ou distanciamento que impedem a harmonia familiar. Clamamos por cura e restauração dos laços familiares, para que nossa casa se torne um refúgio de paz, amor e apoio mútuo. Que as diferenças geracionais sejam transformadas em oportunidades de aprendizagem e que cada membro da família contribua para o crescimento e bem-estar de todos. Rafael, sara toda ferida familiar causada por conflitos do passado, heranças mal resolvidas, ciúmes entre irmãos ou qualquer forma de competição destrutiva dentro da família. Restaura o respeito, a admiração mútua e o orgulho saudável que devemos sentir uns pelos outros. Cura as relações entre pais e filhos, removendo toda forma de autoridade abusiva ou rebeldia destrutiva. São Miguel, quebra toda maldição hereditária que se manifesta através de padrões familiares repetitivos de fracasso, doença, conflito ou limitação. Corta toda a cadeia espiritual que mantém nossa família presa em ciclos negativos que se repetem de geração em geração. Estabelece uma nova história familiar baseada na bênção, prosperidade, saúde e harmonia que procede de Deus. Efatá sobre nossa capacidade de perdoar e de pedir perdão. Que se abram as comportas da misericórdia em nosso coração para que possamos liberar aqueles que nos feriram e buscar reconciliação com aqueles que magoamos. Reconhecemos que o perdão é a chave que abre as portas das bênçãos divinas e que a falta de perdão mantém nosso coração endurecido e limitado em sua capacidade de receber o amor de Deus. Gabriel, anuncia sobre nossos relacionamentos restaurados uma palavra de bênção, multiplicação e prosperidade. Declara que as pessoas que se reconciliarem conosco se tornarão instrumentos de bênção e crescimento em nossa vida. Proclama que nossa capacidade de amar e de construir relacionamentos saudáveis atrairá pessoas de qualidade que contribuirão significativamente para nossa jornada de sucesso e realização. Efatá sobre nossa sexualidade e intimidade conjugal. Que seja restaurada a pureza, a santidade e a satisfação plena na área da sexualidade, conforme o projeto original de Deus para o relacionamento entre homem e mulher. Que toda disfunção, trauma sexual, vício ou perversão seja completamente curado e substituído por uma sexualidade saudável, satisfatória e abençoada por Deus. Rafael, cura toda ferida sexual causada por abuso, violência, pornografia ou experiências traumáticas que contaminaram nossa percepção da intimidade física. Restaura a capacidade de desfrutar da sexualidade como dádiva divina para fortalecer o vínculo conjugal e gerar vida. Remove toda vergonha, culpa ou condenação relacionada à sexualidade saudável dentro do casamento. Efatá sobre nossa paternidade e maternidade. Para aqueles que desejam ter filhos, que se abram as portas da fertilidade e da concepção. Para aqueles que já são pais, que sejam capacitados sobrenaturalmente para educar, orientar e preparar seus filhos para uma vida de propósito, sucesso e serviço a Deus. Que nossa descendência seja próspera, sábia e temente ao Senhor. Pai Celestial, concede-nos sabedoria para criarmos nossos filhos com amor, disciplina equilibrada e exemplo de integridade, que possamos transmitir-lhes valores sólidos, fé genuína e mentalidade de vitória. Protege-os de toda a influência negativa do mundo e capacita-os para serem líderes íntegros em sua geração. Senhor Deus das nações e Rei de toda a terra, elevamos nossa oração a um nível ainda mais elevado,
clamando pela manifestação do Efatá divino sobre nossa influência social, nosso impacto na comunidade e nossa contribuição para a transformação positiva da sociedade onde vivemos, reconhecemos que Tu nos chamaste para sermos sal da terra e luz do mundo, e por isso suplicamos por uma unção especial que nos capacite a exercer influência redentora em todos os ambientes onde Te aprouveres nos colocar. Efatá sobre nosso testemunho cristão e nossa capacidade de compartilhar o Evangelho de forma natural, atrativa e eficaz, que se abram oportunidades constantes para falarmos de Ti através de nossas palavras, atitudes e estilo de vida. Clamamos por boldness espiritual para não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, mas proclamarmos com alegria e convicção a esperança que há em nós. Que nossa vida seja um sermão vivo, que desperte curiosidade e sede espiritual nas pessoas ao nosso redor. São Miguel Arcanjo, combate contra todo espírito de timidez, medo do homem ou vergonha que tenta nos impedir de sermos testemunhas corajosas de Cristo. Quebra toda a intimidação espiritual que o inimigo usa para nos silenciar diante de oportunidades de evangelização. Desfaz toda obra de perseguição religiosa, discriminação por causa da fé ou oposição sistemática que se levanta contra nosso testemunho cristão. Gabriel, mensageiro das boas novas, anuncia através de nós o Evangelho da paz, da salvação e da esperança eterna. Que nossas palavras sejam ungidas pelo Espírito Santo para tocar corações endurecidos, abrir olhos espirituais cegos e despertar consciências adormecidas. Declara que muitas pessoas serão salvas, curadas e transformadas através do nosso testemunho e ministério. Proclama que Deus usará nossa história de transformação para inspirar outros a buscarem uma vida nova em Cristo. Rafael, cura toda ferida causada por rejeição, perseguição ou discriminação religiosa que sofremos por causa de nossa fé. Restaura nossa confiança na beleza e poder do Evangelho para transformar vidas. Sara toda insegurança relacionada ao nosso conhecimento bíblico ou capacidade de explicar nossa fé de forma convincente. Capacita-nos a ser testemunhas cheias de graça e verdade. Efatá sobre nossa vocação profissional e chamado específico que Deus tem para nossa vida. Que se revelem claramente os talentos, paixões e oportunidades que se alinham com o propósito eternal que o Senhor estabeleceu para nossa existência. Clamamos por clareza de visão sobre a carreira, ministério ou empreendimento que nos permitirá servir a Deus e abençoar pessoas enquanto experimentamos realização pessoal e prosperidade material. Pai Celestial, assim como chamaste Moisés para libertar Israel, Davi para governar como rei, Paulo para ser apóstolo dos gentios e Esther para salvar seu povo, também tens um chamado específico e glorioso para a nossa vida. Abre nossos olhos para enxergarmos este chamado com clareza e concede-nos coragem para abraçarmos nosso destino, mesmo que isso exija sacrifícios temporários ou mudanças drásticas em nossa rotina atual. Efatá sobre nossa capacidade de influenciar autoridades, líderes e pessoas em posições de poder para tomarem decisões justas e benéficas para a sociedade. Que encontremos favor diante de governadores, prefeitos, empresários, juízes e todos aqueles que têm poder de decisão sobre questões que afetam nossa vida e comunidade. Clamamos por sabedoria para apresentarmos propostas, projetos e soluções que sejam aceitas e implementadas para o bem comum. São Miguel abre as portas dos gabinetes, dos palácios e dos centros de poder para que possamos ter acesso àqueles que podem fazer a diferença em nossa cidade, estado e nação. Quebra toda barreira burocrática, todo protocolo injusto e toda forma de corrupção que impede que boas ideias cheguem aos ouvidos dos tomadores de decisão. Combate contra todo espírito de injustiça, favorecimento ilegal e discriminação que perverte o exercício da autoridade. Gabriel, anuncia sobre nossa região uma palavra profética de transformação social, crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida para todos os habitantes. Declara que nossa comunidade será modelo de prosperidade, segurança, educação de qualidade e oportunidades para todos.
proclama que Deus levantará líderes íntegros e competentes para governar com justiça e sabedoria. Efatá sobre nossa capacidade de gerar empregos, oportunidades de renda e desenvolvimento econômico em nossa região. Para aqueles que são empresários ou aspiram a ser, que recebam ideias inovadoras de negócios que atendam necessidades reais da comunidade e gerem prosperidade tanto para os empreendedores quanto para os funcionários e clientes. Que nossos empreendimentos sejam prósperos e sustentáveis, criando um ciclo virtuoso de crescimento e desenvolvimento. Rafael, cura toda ferida social causada por injustiças, discriminação, pobreza extrema ou violência que nossa comunidade tem sofrido. Restaura a esperança no futuro, a confiança nas instituições e a solidariedade entre os membros da sociedade. Sara as divisões sociais, raciais, econômicas ou religiosas que fragmentam nossa comunidade e impedem o progresso coletivo. Efatá sobre nossa educação local, sistema de saúde e infraestrutura urbana, que se abram recursos, investimentos e parcerias para melhorar significativamente a qualidade dos serviços públicos em nossa região. Clamamos por escolas excelentes, hospitais bem equipados, transporte público eficiente, saneamento básico universal e todas as condições necessárias para uma vida digna e próspera para todos os habitantes. Senhor da justiça e da misericórdia, levanta homens e mulheres íntegros para ocuparem cargos de liderança em nossa cidade, que sejam eleitos ou nomeados administradores competentes, honestos e comprometidos com o bem-estar da população. Remove da liderança toda pessoa corrupta, incompetente ou mal-intencionada que prejudica o desenvolvimento social e econômico de nossa região. Efatá sobre nossa segurança pública e paz social, que se quebrem as organizações criminosas, o tráfico de drogas, a violência urbana e toda forma de criminalidade que aterroriza nossa comunidade. Clamamos por policiais honestos e eficientes, um sistema judiciário justo e rápido, e programas sociais que ofereçam alternativas dignas para jovens em situação de risco. Que nossa região seja conhecida pela paz, segurança e qualidade de vida. São Miguel, amarra todo espírito de violência, criminalidade e perversão que opera em nossa cidade. Combate contra as forças espirituais de maldade que promovem o caos social, a corrupção institucional e a degradação moral. Estabelece um cerco de proteção angélica sobre nossa comunidade e expulsa toda manifestação diabólica que tenta destruir a paz e a prosperidade que Deus quer estabelecer em nossa região. Gabriel, anuncia sobre nossa juventude uma palavra profética de propósito, educação de qualidade e oportunidades abundantes. Declara que nossos jovens serão líderes íntegros, profissionais competentes e cidadãos exemplares. Proclama que eles terão acesso à educação superior, empregos dignos e condições para constituir famílias prósperas e abençoadas. Efatá sobre nossa contribuição para a preservação ambiental e sustentabilidade. Que desenvolvamos consciência ecológica e práticas sustentáveis que preservem o meio ambiente para as futuras gerações. Clamamos por sabedoria para equilibrar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Que nossa região seja modelo de harmonia entre progresso humano e preservação da natureza. Rafael, cura toda a degradação ambiental que nossa região tem sofrido. Restaura a qualidade do ar, da água e do solo. Sara os ecossistemas danificados e restaura a biodiversidade. Que nossa comunidade desfrute de um ambiente saudável e equilibrado que contribua para a qualidade de vida e bem-estar de todos os seres vivos. Pai eterno e soberano Senhor de toda a criação, chegamos ao clímax desta poderosa oração, clamando pela manifestação global e eterna do Efatá divino, que transformará não apenas nossa vida individual, mas também impactará gerações futuras e contribuirá para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Reconhecemos que Tu tens um plano cósmico de redenção e restauração de todas as coisas, e suplicamos para sermos instrumentos conscientes e eficazes desta grande obra transformadora que está sendo realizada através da Igreja de Cristo em todo o mundo. Efatá, sobre nossa herança espiritual,
e legado que deixaremos para as próximas gerações. Que se estabeleça através de nossa vida uma linhagem de bênção que se perpetue por séculos, influenciando positivamente nossos filhos, netos, bisnetos e todos os descendentes que virão após nós. Clamamos para que nossa história de fé, prosperidade e transformação se torne um patrimônio espiritual que inspire e capacite futuras gerações a alcançarem níveis ainda mais elevados de realização e serviço a Deus. Senhor dos exércitos, assim como abençoaste Abraão e disseste que nele seriam benditas todas as famílias da terra, também pronuncia sobre nossa descendência uma bênção perpétua que se multiplique e se espalhe através de todas as gerações vindouras. Que nossos filhos sejam mais prósperos que nós, nossos netos sejam mais sábios que nossos filhos, e que cada geração subsequente alcance patamares mais elevados de sucesso, influência e impacto positivo na sociedade. São Miguel Arcanjo estabelece uma guarda permanente sobre nossa linhagem familiar, protegendo cada membro de nossa descendência das estratégias do inimigo para destruir, corromper ou limitar o potencial que Deus colocou em cada um deles. Que tua espada flamejante corte toda a maldição hereditária, toda a predisposição ao fracasso e todo padrão negativo que tenta se repetir de geração em geração. Mantém nossa família sob a cobertura angélica perpétua. Gabriel, anuncia sobre cada criança que nascer em nossa linhagem familiar uma palavra profética de destino glorioso, propósito divino e realizações extraordinárias, que desde o ventre materno eles sejam separados para grandes coisas e que cresçam com a consciência clara de que são filhos do Rei dos Reis. Declara que eles terão acesso às melhores oportunidades educacionais, profissionais e ministeriais de sua geração. Rafael, mantém nossa descendência sob cura preventiva, protegendo-os de toda doença hereditária, limitação genética ou predisposição familiar a enfermidades. Que nasçam saudáveis, cresçam fortes e vivam vidas longas e produtivas. Sara antecipadamente toda tendência a vícios, desvios comportamentais ou fraquezas emocionais que poderiam prejudicar seu desenvolvimento e realização plena. Efatá sobre nossa contribuição para o avanço do reino de Deus na terra. Que se abram oportunidades ilimitadas para financiarmos a obra missionária, apoiarmos projetos evangelísticos, construirmos templos, estabelecermos instituições cristãs de ensino e assistência social. Clamamos para que nossa prosperidade material seja canal para a expansão do Evangelho até os confins da terra. Pai Celeste, concede-nos uma visão global da obra missionária e capacita-nos a contribuir significativamente para que o nome de Jesus seja proclamado em todas as nações, tribos, povos e línguas. Que nossos recursos financeiros, talentos e influência sejam instrumentos para alcançar os não alcançados, plantar igrejas onde não existem, traduzir a Bíblia para idiomas que ainda não possuem, as Escrituras, e estabelecer centros de treinamento missionário. Efatá sobre nossa participação na transformação cultural e espiritual de nossa nação. Que sejamos usados por Deus para influenciar positivamente as artes, a educação, a política, a economia, a comunicação e todas as esferas da sociedade. Clamamos por uma unção especial para sermos agentes de mudança que promovem valores do reino, justiça social, integridade moral e prosperidade abençoada por Deus. São Miguel, combate contra toda força espiritual de corrupção, imoralidade e injustiça que opera nos sistemas governamentais, educacionais, empresariais e culturais de nossa nação. Quebra toda a estrutura demoníaca que promove a degradação moral, a perversão dos valores cristãos e a perseguição aos seguidores de Cristo. Estabelece a justiça divina em nossa terra. Gabriel, anuncia sobre nossa nação um avivamento espiritual que transforme corações, restaure famílias, purifique instituições e estabeleça a righteousness como fundamento da sociedade. Declara que milhões de pessoas serão salvas, que a Igreja se levantará em poder e autoridade e que nosso país se tornará uma nação que honra a Deus e serve como exemplo para outras nações. Efatá,
sobre nossa participação no cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos tempos. Que sejamos parte da geração que verá o maior avivamento da história, a evangelização completa de todas as nações e a preparação da Igreja para o retorno de Cristo. Clamamos para sermos encontrados fiéis, prósperos e prontos, quando o Senhor Jesus voltar para buscar sua Igreja. Rafael, mantém-nos em constante santificação, crescimento espiritual e preparação para o encontro com nosso Salvador. Cura toda a área de nossa vida que ainda não foi completamente rendida ao senhorio de Cristo. Restaura em nós o primeiro amor, a paixão pela oração, o zelo pela palavra de Deus e o desejo ardente pela segunda vinda de Jesus. Efatá sobre nossa eternidade e recompensas celestiais. Que cada ato de fé, cada obra de misericórdia, cada contribuição para o reino e cada sacrifício feito por amor a Cristo seja registrado nos céus e se torne fundamento para recompensas eternas. Clamamos para que nossa vida terrena seja investimento em tesouros celestiais que jamais se corromperão. Senhor Jesus, Tu que és o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, recebe nossa gratidão eterna por tudo o que realizaste, estás realizando e ainda realizarás em nossa vida. Adoramos-te como nosso Salvador pessoal, nosso Senhor absoluto e nosso Rei eterno. Rendemos nossa vida completamente aos teus pés, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que alcançaremos é resultado de tua graça imerecida e teu amor incondicional por nós. Declaramos pela fé que o Efatá divino já foi pronunciado sobre cada aspecto de nossa existência temporal e eterna. Cremos que todas as portas necessárias já foram abertas nos céus e que agora se manifestarão progressivamente em nossa realidade terrena. Confessamos que somos nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas já passaram e que todas as coisas se fizeram novas através do poder transformador do Evangelho. Efatá sobre nossa adoração e intimidade com o Deus Trino, que se aprofundem exponencialmente nossa comunhão com o Pai, nossa semelhança com o Filho e nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Clamamos por uma vida de oração cada vez mais intensa, um conhecimento bíblico cada vez mais profundo e uma obediência cada vez mais radical à vontade de Deus, revelada em Sua Palavra. São Miguel, Gabriel e Rafael, príncipes das hostes celestiais, continuem intercedendo por nós diante do trono do Cordeiro, até que vejamos o cumprimento total de todas as promessas que foram seladas através desta oração. Que vossa proteção nos acompanhe em cada passo da jornada que está por vir, que vossas proclamações se cumpram na terra como são estabelecidas no céu, e que vosso ministério de cura continue operando em nossa vida até alcançarmos a perfeição que há em Cristo Jesus. Pai eterno, selamos esta oração monumental com a convicção absoluta de que Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeste aos que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Sabemos que Teus pensamentos para conosco são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Confiamos que Tu podes fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, despojou principados e potestades e está assentado à direita do Pai, nas regiões celestiais, declaramos que nossa vida foi transformada pela oração desta noite. Cremos que os anjos já estão trabalhando para materializar em nossa experiência terrena tudo aquilo que foi estabelecido no mundo espiritual através desta súplica poderosa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre nossa casa para todo o sempre. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus nosso Senhor. Que sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Efatá, 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 abre-te, ó céu, e derrama sobre nós as bênçãos que não caibam em nossos celeiros. Abre-te, ó terra, e produz para nós abundância de frutos. Abram-se, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória em nossa vida de forma permanente e transformadora. Que assim seja, conforme a Tua vontade perfeita, ó Deus bendito para sempre. Amém e amém.
Aleluia, glória a Deus nas alturas. Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o nome do Senhor seja bendito desde agora e para sempre. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Se você chegou até o final desta oração, saiba que o Efatá já foi ativado na sua vida. As correntes que prendiam sua prosperidade foram quebradas, os caminhos que estavam fechados começaram a se abrir, e a vitória espiritual já foi liberada sobre você e sua família. Mas eu quero que você agora confirme esse milagre com um ato de fé. Você que separou o copo com água, levante-o agora com confiança. Essa água foi apresentada diante de Deus durante toda esta oração, e neste momento ela se torna um sinal físico de que o céu ouviu a sua súplica. Beba essa água com fé e declare: eu recebo o Efatá de São Miguel e dos 3 arcanjos na minha vida. Enquanto você bebe, imagine todas as portas espirituais e financeiras se abrindo. Imagine a saúde sendo restaurada. Imagine a paz entrando na sua casa. Esse gesto simples é a confirmação de que a sua prece foi ouvida e que a bênção já começou a se manifestar. Agora, eu quero que você escreva nos comentários: eu bebi a água e recebi o meu milagre com São Miguel e os 3 arcanjos. Esse testemunho público vai fortalecer ainda mais a sua fé e abrir espaço para novas bênçãos. E não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder a oração do dia e compartilhe este vídeo com 3 pessoas da sua família. A mesma libertação e prosperidade que chegaram até você podem transformar a vida delas também. E para manter essa corrente de fé viva, eu te convido agora a assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. É mais uma oração poderosa que vai reforçar a proteção dos arcanjos sobre você e multiplicar a prosperidade que já começou a se manifestar. Creia, a partir de hoje, sua vida não será mais a mesma. São Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel estão ao seu lado, abrindo caminhos, liberando cura e trazendo prosperidade. Amém.